Opa, vamos iniciar agora a nossa 10ª aula de língua portuguesa. A gente passou 2 aulas sem ter vídeo porque não tinha assim, um conteúdo para explicar, né? E a gente colocou lá um conteúdo de redação e de literatura que não tinha necessidade de gravar um vídeo, eles eram bem mais simples, né? Era só abstrair informação lá dos textos. E aí por isso eu não gravei o vídeo, mas agora a gente volta a falar de gramática, por isso a necessidade. Então vamos lá. Após o lançamento do filme, 2 filhos de Francisco em 2005, que conta a trajetória. Então hoje a gente vai falar de conjunção, pessoal. E o que é uma conjunção? Olha o nome dela, ó, conjunção, junção. Então é uma palavra que ela vai servir, pessoal, simplesmente para ligar outras palavras, né? Então ela vai ligar orações, né? E termos semelhantes, que são palavras semelhantes, né? Olha os exemplos que nós temos aí, ó. João e Sérgio são grandes empreendedores. Nesse caso, nós estamos aqui pegando palavras, né? Estamos ligando com uma conjunção, que é a conjunção e. Essa mesma conjunção ela vai ligar agora, ó, 2 frases, ou melhor, 2 orações. Observem aí no segundo exemplo, ó. João é pernambucano e Sérgio é cearense. Observem bem que aqui, deixa eu só colocar aqui o meu pincel. Bem, observem aqui que nesse segundo exemplo, pessoal, é o seguinte. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos, ó, João é pernambucano. Beleza? Isso é uma frase. Eu entendo que é uma frase, é uma oração. E eu tenho outra frase e outra oração, ó, Sérgio é cearense. Então eu tenho ali, ó, 2 frases ou 2 orações e eu quero ligar elas, eu quero juntar elas. Como é que eu faço isso? Com uma conjunção. Qual a conjunção que eu utilizei aqui para juntar essas frases? Ó, o i. Então é isso, ó. Essa é a principal função da conjunção, tá? Bem, e assim, quando a gente fala de conjunção, pessoal, a gente vai ter 2 tipos de conjunções. Nós vamos ter aqui conjunções que são coordenadas, né? Que são as conjunções que ligam orações coordenadas. Tá, mas o que é uma oração coordenada? Olha, oração coordenada são essas 2 frases aqui, ó. É quando eu tenho 2 frases ou 2 orações, né, ó. Tá aqui, ó. 1, 2. Bora, João é pernambucano, 1. E Sérgio é cearense, 2. Então perceba, eu digo, João é pernambucano. Beleza, todo mundo entende. Eu falo, Sérgio é cearense. Todo mundo entende também. Então, cada frase, ela vai ter um sentido completo já, né? Isso eu chamo de orações coordenadas. Eu juntei elas, mas cada uma delas tem um sentido próprio. Agora aqui, ó. Se você estudar muito, é uma frase. Passará nas provas. Então agora eu tenho 2 frases, não é? E perceba, se eu falar a primeira frase sozinha, ó. Se você estudar muito, aí você está. Se eu estudar muito, o quê? Percebam, essa frase, ela sozinha, ela não tem um sentido. Ela precisa da outra. Aí nesse caso eu vou ter o quê? Eu vou ter uma oração subordinada. Ó, coordenada. Uma não precisa da outra. Subordinada. Ela está subordinada à outra. Ela precisa da outra. Então as conjunções elas vão fazer essas ligações de orações coordenadas ou subordinadas. E também de palavras. O que mais nós temos? Nós temos também locuções conjuntivas. Eu vou ter 2 ou mais palavras empregadas com o valor de uma conjunção. Então é quando eu tenho 2 ou mais palavras e elas têm o valor de uma conjunção. E alguns exemplos, ó. Se bem que, a fim de que, ainda que, à medida que. Observe, todas terminam com que. Então é muito fácil identificar uma locução conjuntiva. E nós também temos que estudar a classificação das conjunções, né? E isso é muito importante para a gente conseguir escrever bem, para a gente entender bem o texto. A gente tem que saber a classificação das conjunções, tá? Olha o que ele fala aí, ó. Para se ter um bom domínio sobre o estudo das conjunções, é preciso também estar bastante atento às relações lógico-discursivas por elas estabelecidas. Estudaremos nessa aula os processos de coordenação. Então a gente vai estudar agora conjunções dentro do processo de coordenação. Ó, nós temos conjunções coordenativas, né? E nós não temos várias. A primeira delas é uma conclusiva. E o nome dela já fala tudo. Qual é o valor semântico dela? É conclusiva. Ela dá a ideia de conclusão, fechamento, finalização. Então eu estou ali terminando meu pensamento, estava falando, eu estou terminando meu pensamento, pessoal. Quando eu estou terminando meu pensamento, estou terminando o que eu vou falar, eu tenho que utilizar uma conjunção conclusiva. Olha os exemplos que nós temos aí, ó. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, posto ao verbo, pois no caso. Então, olha essa aqui, essas 2 últimas são bem interessantes que quase ninguém utiliza, mas são
conjunções que a gente pode utilizar, ó. Vocês, por exemplo, quando vocês começam a fazer a síntese de vocês, né, a síntese coletiva e a síntese pessoal, quase sempre vocês terminam com o quê? Conclui-se. Vocês utilizam isso, né? E beleza, tá errado? Não, mas só que a gente pode enriquecer isso. Eu posso colocar lá no final, em vez de conclui-se, posso colocar logo, eu posso colocar portanto, por isso, por conseguinte, então, e essas outras aqui, ó, quase ninguém utiliza, ó. Destarte e destarte também, serve para concluir uma ideia. Tá? Olha o exemplo, ó. Estudamos muito, portanto, passaremos no concurso. Vejamos mais exemplos. Agora outro tipo de conjunção. Ó, aditiva. Ora, se é aditiva, né, ela vai dar a ideia de o quê? Adição. Né? Aditiva, adição, soma, acréscimo. Os exemplos que nós temos aí, ó. E, nem, não só, mas também, mais ainda, como também, ademais. Olha essa aí que quase ninguém também utiliza, ó. Que é o outro sim, tá? Outro sim, ele é uma conjunção que dá a ideia de adição, ó. Fiquem atentos, enriqueçam o vocabulário de vocês de conjunção. Isso é muito importante, por exemplo, na prova de redação, pessoal. Lembrem-se, lá eu falei para vocês, ó, lá tem uma competência que praticamente ela analisa isso, se a pessoa sabe utilizar conjunções. Então é muito importante dominar conjunções. Olha aqui, ó, estudaram muito e, né, a mais famosa, aditiva, passaram no concurso, tá? Mas vamos seguindo. Nós temos adversativas, e aí se é adversativa é muito lógico, né? Ela dá a ideia de que? Oposição, contraste, adversidade, ressalva. E aí nós temos as principais conjunções, né? Que tem esse valor adversativo, ó. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, ó. Poucas pessoas utilizam, né? Não obstante, inobstante, senão. Tá? Olha aqui o exemplo. Não estudou muito, mas passou nas provas. É adversativa, né? Oxe, o cara não estudou muito, mas passou nas provas. Ó. Coloca um mas, né? Adversativa. O normal é não ter passado, né? Então, porém, né? Todavia, contudo, passou nas provas. Então, isso é uma conjunção adversativa. Nós temos também as alternativas. A alternativa ela é muito simples, tá? E assim, ela é muito simples de identificar. Só que tem que saber utilizar ela. Olha só aqui, ó, os valores semânticos: alternância, escolha, exclusão. E sempre vê os pares, ó. Ou, ora, já, seja, etc. Sempre vê os pares. E aqui ele fala, ó, um exemplo, ó, ora estudava, ora trabalhava. Aí tem gente que escreve assim, ó, ora estudava. Aí ele coloca assim, ó, na outra trabalhava. E aí isso não é muito legal, pessoal, porque assim, é alternativa, eu tenho que estar repetindo ela, ó, ora estudava, ora trabalhava, tá? Fica melhor do que colocar na outra trabalhava. Eu não estou utilizando a conjunção corretamente. Isso, assim, não posso estar misturando, por exemplo, eu coloco ora e depois eu coloco ou. Não, se eu comecei com ora fazia uma coisa, ora fazia outra. Então a alternativa só tem que tomar esse cuidado. Quando eu utilizo uma, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a outra repetida. Tá? Que mais? Nós temos as explicativas. E aí, se é explicativa, ela faz o quê? Explicação, justificativa, motivo, né? E aí os exemplos, ó. Por quê, pois, por quanto, que, ó. Vamos indo. Aí ele vai explicar por que nós vamos indo. Que já é tarde, tá? Isso é explicativo. Estou explicando por que eu já estou indo. Muito simples. Bem, e agora nós temos os processos de subordinação. Né? Vejamos quais são os tipos de conjunções subordinativas. Nós temos as temporais, né? Esse temporal, o valor aqui de tempo, relação cronológica, né? Olha os exemplos, ó. Logo que, quando, enquanto, até que, antes que, depois de, desde que, desde quando, assim que, sempre que, entre outras. Olha aí, ó. Enquanto todos dormiam, eu estudava. Né? Então perceba, aquela ideia de tempo, né? Enquanto ele estava dormindo, eu estava estudando. Aquela ideia de tempo. Então é temporal, muito simples. Condicional. Bora, se é condicional, qual é o valor? Condição, pré-requisito, hipótese. Tá? E aqui tem uma explicação muito importante. Tá? E não esqueçam jamais disso, não errem isso, que quase, eu diria que 70% da população brasileira erra isso aqui, ó. Com essas duas conjunções. O se e o caso. Tá, então, condicional, né? Da cadeia de condição. Ó. Se eu fazer isso, eu ganho aquilo, né? Caso eu faça isso, eu ganho aquilo, aquela ideia de condição, ó. E quais são? Se, caso, desde que,
contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que. Qual é o detalhe aqui, pessoal? Observem bem um exemplo. Ó. Se você estudar muito, passará nas provas. Ótimo. Aí qual é o grande erro que quase todo mundo coloca? O pessoal não acha o que fazer e junta os dois. Aí coloca aí e fala, se caso acontecer isso, se caso acontecer aquilo. E aí, pelo amor de Deus, isso é um erro terrível, pessoal. Isso é cacofônico. Ó, se caso, ele forma outra palavra. Se caso com quem? Né? Então, perceba, eu estou usando aqui duas conjunções que têm o mesmo valor, então não tem necessidade disso. Isso eu chamo também de pleonasmo. Pleonasmo é quando faz uma repetição desnecessária. Por exemplo, o cara teve hemorragia de sangue. Ora, hemorragia só pode ser de sangue, não pode ser hemorragia de outra coisa. O fulano subiu para cima. Ele ia subir para onde se não fosse para cima? Só pode ser para cima. A coisa é muito lógica, não é? Então, por exemplo, se eu uso se, não precisa do caso. Só é se. Então, se você estudar muito, passará nas provas. Se eu não quiser utilizar o se, eu posso usar só o caso? Pode. Ó. Caso você estude muito, passará nas provas. Tá? Eu não posso estar juntando os dois. Não tem necessidade disso. Tá? Ou é se ou é caso. Não erre mais isso, viu? Mas vamos seguindo. Nós temos também as proporcionais. E aí o valor de quê? De proporção, proporcionalidade, tá? Ó, a medida que, a proporção que, ao passo que, é como fosse uma coisa. A proporção, ele vai crescendo, ó. Quanto mais, menos, tanto mais, menos, entre outras. Olha aí, ó. À medida que estudava, aprendia o assunto das provas. Ó. Então ele foi estudando e foi aprendendo os assuntos. Por isso que é proporcional. Finais. Ora, qual é o valor? Finalidade, objetivo, intenção, intuito, né? Ó, a fim de quê, para quê, que e por quê, né? Para quê? Olha os exemplos aí, ó. Fazemos tudo a fim de que você passe nas provas, tá? Então ele faz isso, eles fazem tudo com essa finalidade, que você passe nas provas. Nós temos as causais, né? Então ela traz esse valor semântico de causa, né? O causalidade, motivo, razão. Olha os exemplos. Por quê, por quanto, como, uma vez que, visto que, já que, posto que, por isso, etc. Né? É uma causa. Né? Percebam, ó. Olha o exemplo. Já que você vem se dedicando bastante aos estudos, suas chances de aprovação em concurso são enormes. Né? Ó. É uma causa. Já que ele está estudando muito, as chances de passar são grandes. Tá? Então, causais. Consecutiva da ideia de que? Consequência, resultado, produto. Olha os exemplos. Que, né? Sem que, de sorte que, de modo que, de forma, de maneira que é equivalendo a sem que, entre outras. Olha o exemplo. Ó. Falou tanto que ficou rouco, né? Ó, aquela ideia de consequência. Ele falou tanto e a consequência foi o quê? Ficou rouco. Tá? Então isso é consecutiva. Ele é muito simples, dificilmente alguém erra uma consecutiva. Concessiva, valor de concessão, consentimento, licença, né? Olha aí, ó. Muito, embora, ainda que, se bem que, mesmo quando, posto que, apesar de que, conquanto, malgrado, não obstante, inobstante, em que pese. Olha aí, ó. O exemplo. Embora discordasse, aceitei suas condições. Olha, ele concedeu, né? Embora estivesse discordando, ele aceitou. Então isso é uma concessiva. Conformativa. Ó, valores semânticos de conformidade, consonância, igualdade, semelhança e concordância. Olha os exemplos. Conforme, como, segundo, consoante, né? Todos com valor de conforme. Olha o exemplo aí, ó. Tudo saiu conforme combinado, né? Aquela ideia de conformidade, é muito simples. Comparativa é fazer o quê? Uma comparação, né? Analogia, que é comparação, um paralelo. Ó, como é mais comum, né? Assim como, mais, do que, tão, como, tanto, quanto, qual, como. É o mais simples, olha, ó. Ele dorme como urso. É uma comparativa, fazendo a comparação também, dificilmente alguém erra ela. E nós temos o que mais? Pronto, acabou a conjunção já, né? E aí nós temos a atividade. Ó, vejam o que a gente vai fazer primeiro. Ó. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Deixa eu ligar o meu pincel. Aqui, ó. Correu demais, caiu. Beleza. Aí falta uma conjunção ali, não é? Qual seria a conjunção mais adequada? Eu vou procurar aqui nas alternativas. O porquê, ó. Correu demais porque caiu? Não combina muito, né, ó. Correu demais, logo caiu. Esse logo até que pode ser, né, ó. Correu demais, porém caiu. Pode ser? Pode também, né? Depende do sentido da frase.
Correu demais, entretanto caiu. Não, né? Ele pode ser C ou D nesse caso. Aí a gente vai analisar a outra. Por exemplo, vou analisar a quinta, ó. Guarde seus pertences. Aí depois tem uma conjunção aí, ó. Podem servir mais tarde. Digamos que eu poderia colocar aqui o porquê, né, ó. Guarde seus pertences, porque podem servir mais tarde. Ele está explicando, ó. Guarde, porque você vai precisar mais tarde. Então é só pegar essa relação de sentido. É muito fácil a 10, não é? Bem, a segunda, ó. Tome cuidado com a segunda, ó. Junte as orações dadas em cada item usando como ligação a conjunção coordenativa. Indique o tipo de relação estabelecida. E aqui eu já trago um exemplo para ficar mais fácil de responder, tá? Ó, aqui eu tenho duas frases, ó. Frase A, ela não teve tempo de estudar. Beleza. E eu tenho a frase B, ó. Esforçou-se e faz uma boa prova. Esforçou-se e faz uma boa prova. Ela não teve tempo de estudar, esforçou-se e faz uma boa prova. Olha só. Eu tenho duas frases e eu quero que vocês juntem essa frase com uma conjunção. É isso que vocês vão fazer nessa atividade. E aí eu vou dizer qual é o tipo de conjunção que eu quero também. Ó. Eu quero uma conjunção adversativa. Aí eu fiz a frase aqui, ó. Eu coloquei a primeira, ó. Ela não teve tempo de estudar. Eu coloquei a segunda, ó. Esforçou-se e fez uma boa prova. E aí eu quero que vocês façam isso, ó. Coloquem uma conjunção adversativa, ó. Nesse caso eu pedi a adversativa, né, ó. Então ela não teve tempo de estudar. No entanto, esforçou-se e fez uma boa prova. Então é isso que vocês vão fazer nas demais. Tem duas frases, vocês vão juntar, vocês vão reescrever, né, as frases, só que juntando elas com a conjunção. E essa conjunção tem que ter o valor que eu pedi lá na letra. Vamos ver o que tem mais aí, ó. Opa. Aí está, o campeonato foi muito duro. Frase A. E a frase B. Os atletas merecem um longo descanso. Uma explicativa. Então, por exemplo, qual conjunção eu poderia colocar aqui entre a letra A e a letra B? Aqui, né? Ó, eu colocaria entre as duas. Qual a conjunção que eu poderia colocar? E tem que ser uma conjunção explicativa. Ó, o campeonato foi muito duro. Eu poderia colocar assim, ó. Aqui não vai prestar para escrever, mas vamos lá. Ó. Por isso, os atletas merecem um descanso. Eu estou explicando por que eles merecem um descanso. É isso? E aí vocês fazem isso com as demais frases, tá? Só olhar o tipo de conjunção que eu pedi. Tá aí, ó. Entre parênteses, eu pedi a conjunção. É só observar, juntar as frases e colocar uma conjunção que tenha esse valor aí. Certo? Mais ainda a primeira e aí a segunda, na verdade. A terceira, ó. Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Tá, então vocês vão olhar só a conjunção, tá? Aqui, ó. Vocês vão observar a conjunção, ó. Sérgio foi um bom filho. Logo, ó, os meninos brigavam. Ora, brigavam. Ora, brincavam. Jaime trabalha depressa, contudo, né? Os cães mordem, não por maldade, mas... Tá aqui, ó. Encontrei as conjunções. Vocês vão ver, pessoal, qual dessas conjunções tem um valor de conclusão, ó. Ele quer uma coordenativa conclusiva. Aí eu só vou observar. Logo, tem valor de conclusão? Não sei, vocês vão analisar. Ora, é valor de conclusão? Vocês analisam. Contudo, ou é mais? Então vocês vão marcar aquela que tem um valor de conclusão. Certo? E deixa eu ver se tem mais questão. Ó, devolva o meu livro, estou precisando dele. Aí vocês vão marcar aqui qual conjunção teria o valor de explicação, né? E essa conjunção eu poderia colocar esta conjunção aqui, ó. Entre as duas frases. Qual dessas conjunções eu posso colocar entre essas duas frases, né? E tem que ter o sentido de explicação. Será que tem mais questões ainda? Deixa eu ver. Não. Então, acabou aí a nossa aula, né? E até a próxima.